Vocês viram que técnica linda, gente? Essa técnica é maravilhosa e eu estou atendendo ao pedido de uma outra seguidora aqui do canal, a Léa de Azevedo, que me pediu para ensinar essa técnica de impressão botânica. Nós utilizaremos folhas comuns que você pega em um jardim e faremos, olha só, essa linda tela. Então eu vou ensinar para vocês detalhadamente como fazer essa técnica, que é uma técnica que ninguém ensina. Mas aqui no canal Recriar com Arte, eu vou ensinar tudo direitinho, do jeito que vocês gostam, para que todos possam fazer em casa belos trabalhos de impressão botânica. E se você está gostando da minha sugestão, não deixa de dar aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E continue me dizendo nos comentários de onde vocês são, que eu estou adorando saber que meu trabalho atinge muitas pessoas. Tá bom, gente? Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, os materiais são muito simples para a técnica de hoje. Eu vou pintar nessa tela, ela tem 30 centímetros, olha só, é uma tela tipo painel, dessas mais largas, mas você pode fazer na tela que desejar. Vamos utilizar folhas naturais, né? Você pode colher numa praça ou mesmo aí na sua casa. É importante que ela seja assim bem marcada para ficar um carimbo bem bonito. Aí você separa assim de vários tamanhos, né? Para variar aqui o trabalho. E a paleta de cor que eu usei foi esta, ó. Eu vou colocar o fundo preto e as outras cores que eu estou pensando em aplicar são aqui, olha, o verde bandeira, o rosa pink, o azul ultramar, essa aqui é o violeta cobalto e a tinta branca. E é importante, gente, para essa técnica utilizar essas tintas acrílicas artísticas. Pode ser essa assim de potinho, ou podem ser também essas tintas para tela de bisnaga, as duas servem, tá bom? E antes de começar, né, eu vou pintar aqui a tela e toda a lateral com a tinta acrílica preta. Como essa tinta é um pouco espessa, eu vou colocar um pouco d'água e vou passar com um pincel bem macio. Aí, gente, durante a aplicação dessa técnica, se você tiver um secador de cabelo, é importante você ter em mãos, porque nós vamos aplicando aqui os carimbos e vamos secando, né? Então, se tiver um secador, fica mais rápido, né, do que você esperar a tinta secar naturalmente. Então, deixe pertinho aí também um secador de cabelo, tá? E agora, né, vou aplicar também em toda a lateral aqui do quadro. Bem, gente, agora que o fundo já secou, eu vou começar a carimbar as folhas aqui na tela. E a folha, ela tem um lado que é bem liso e tem outro lado que é mais rugoso, que tem essas marcas. O lado que nós vamos carimbar sempre é o lado que tem mais marcas, porque o desenho fica mais bonito. E para carimbar as folhas, eu vou utilizar a tinta acrílica na cor branca. E eu vou preparar aqui nesse pratinho para facilitar, tá? Então, vou colocar um pouco da tinta e vou borrifar só um pouquinho d'água. Ela não pode estar muito espessa, tá? Só um pouquinho mesmo. E agora, com a ajuda de um pincel macio, eu vou passar aqui na parte de trás da folha a tinta branca. Passar sobre toda a folha, porque eu não vou usar ela inteira. E aqui eu posiciono, né, sobre a tela da maneira como eu quero que fique, olha. Aperto bem, aí você usa um papel toalha, um paninho, para apertar bem aqui a folha e carimbar, né, sobre a tela. E agora, cuidadosamente, nós retiramos a folha. E olha só que lindo que já ficou o carimbo. Aí, gente, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, nem sempre o carimbo vai ficar perfeito.
né? Então, você pode vir agora com um pincel bem fininho e completar, né, alguma imperfeição que ficou. Olha só. Essa lateral aqui que não cobriu bem, olha, você vem com o pincel e completa, tá? E agora, com a mesma folha, eu continuo carimbando. Passo um pouco mais de tinta e faço o mesmo processo. Muito fácil, né, gente? E assim, né, nós vamos completar a nossa primeira camada de folhas. Aí comece sempre com poucas folhas, e depois nós vamos colocando outras camadas. Pronto, gente, agora que eu já coloquei a minha camada, a gente vem aqui com o secador de cabelo e vou secar a tinta antes de passar para a próxima etapa. Bem, agora que já secou a folha, eu vou começar a entrar com as cores. E a primeira cor que eu vou usar é o violeta cobalto. Aí eu vou colocar bem pouca tinta, porque tem que ser uma tinta bem aguada, tá, gente? Olha, eu vou colocar só um pinguinho de tinta, tá vendo? Olha, e vou colocar bastante água. E vou misturar bem. É importante que ela fique bem aguada mesmo, tá? Vou colocar até um pouco mais de água. E agora eu passo sobre tudo, né? Essa cor violeta. E agora, novamente, eu uso o secador de cabelo e seco essa camada de tinta. Bem, gente, então nessa técnica nós trabalhamos com camadas. E agora eu vou para a segunda camada e o procedimento é o mesmo, gente. Eu vou carimbar primeiro as folhas brancas e depois vou entrar com outra cor, né? Para poder fazer aqui o contraste, tá? Então, olha só. Eu venho da mesma maneira e pinto a folha. Aí você pode usar ou a mesma folha, ou pode usar outras de outros tamanhos, depende muito, né, do layout que você queira aí pro seu trabalho. Eu vou continuar usando a mesma folha. Eu dei uma lavada nela para tirar um pouco da tinta, para não ficar nenhum acúmulo, né? E olha só. Passei a tinta e vou carimbar aqui nos vãos, onde ainda não tem nenhuma folha. O mesmo processo. E aqui novamente, né, com auxílio de um pincel mais fininho, um liner, eu vou complementar, né, onde a folha não carimbou direito. E novamente, né, vou secar essa camada de folhas. Então, gente, agora que o branco já secou, eu vou passar uma outra camada. Dessa vez, eu vou usar a cor azul ultramar. E vou passar sobre tudo. Aí eu vou passar esse tom de azul por todo o quadro, tá? Não só nas folhas brancas que eu acabei de pintar.
novamente, né, gente, vou secar com o secador de cabelo. Bem, agora para a próxima camada eu vou usar uma folha da mesma árvore daquela, só que menor, né? Porque eu quero fazer outros efeitos aqui. E vou continuar passando tinta branca. E agora, gente, a cor que eu vou passar sobre essas folhas é o verde bandeira, tá? E agora, gente, eu coloquei um pouquinho do azul e do verde aqui, e eu vou começar a fazer alguns sombreados aqui ao redor das folhas, para destacar um pouco mais antes de ir para a próxima etapa, tá? Para fazer é bem simples, é só você ir passando assim bem rente, né? Aqui é a borda da folha e fazendo como se fosse um sombreado. E agora eu vou para a última camada que eu vou aplicar nessas folhas menores e fazer alguns arranjos aqui em cima, tá? Mais uma vez, né, gente, com a ajuda aqui do pincel liner, eu vou dando contorno aqui para as folhas. Essas folhas menores, elas são mais difíceis de marcar.
gente? Aquilo que parecia um borrão, olha só, agora já se transformaram em lindas flores e nós vamos novamente fazer alguns efeitos nessas flores. Bem, gente, agora utilizando as cores a rosa, o azul, o branco e o violeta, eu vou fazer alguns sombreados aqui nessas flores do meio, nessas folhas, né, brancas que eu coloquei aqui no meio, tá bom? Tô usando, gente, o pincel quase seco, tá? E eu coloquei um pouco de água também aqui junto com a tinta, porque é só para fazer uma sombra. Eu gosto de passar o dedo assim para esfumar um pouco a cor. Vocês estão vendo? Passando o azul nessa parte aqui, olha, na junção das duas folhas, você dá a profundidade e coloca ela um pouco mais à frente das outras, né? Isso ficou um efeito muito bom. E o azul que eu tô passando aqui, gente, é bem aguado, tá? Bem, gente, agora essa última camada de tinta é bom nós deixarmos secar ao natural, né? Eu gosto de deixar de um dia para o outro, porque a tinta precisa realmente de um tempo para secar bem, tá? Aí depois da secagem, você pode dar acabamento ou com verniz spray, né? Dar em toda a peça, ou então passar com o pincel o verniz acrílico à base de água, tá? Então vou deixar secar bem, vou dar o acabamento com verniz e depois eu volto para mostrar para vocês o resultado final, tá bom? E olha só, gente, que lindo que ficou o quadro, né? Depois que eu passei o verniz, as cores realçaram bastante e deu, assim, mais a sensação de profundidade. E o verniz que eu usei para dar o acabamento foi esse aqui, tá? O verniz em spray brilhante. Passei só uma camada e deixei secar. Muito lindo, né, gente? Vocês viram como é fácil de fazer? Com poucos materiais, né? Você pode fazer uma variação aqui de cores e fica muito lindo esse trabalho. E aí você pode aplicar em qualquer tipo de tela, né? E qualquer tipo de folha que você desejar. Então, se você gostou da aula de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. E se você gostou dessa aula, deixa um coraçãozinho aí nos comentários que eu vou adorar saber que você gostou. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!